Olá, muito boa tarde. Estamos na Semana dos Seminários, que até ao próximo domingo nos desafia a pensar naquelas comunidades onde os jovens se preparam para o sacerdócio. É um tema que queremos analisar hoje com o reitor do Seminário dos Olivais, o padre José Miguel Pereira. Vamos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Viana do Castelo e Braga celebraram a canonização de São Bartolomeu dos Mártires, o novo santo português. A Igreja Católica em Portugal viveu 2 dias de festa com a canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires. As cidades de Viana do Castelo e Braga tiveram celebrações de ação de graças pela inscrição deste português do século XVI no Álbum dos Santos. Evocando a ajuda divina, seguimos, para a glória de Deus, exaltação da fé e crescimento da vida cristã, o Bartolomeu dos Mártires, da Ordem dos Trabalhadores, já arcebispo de Braga, é santo. Como tal, deve ser inscrito no catálogo dos santos e diariamente honrado e invocado entre os santos da Igreja Universal. Esta foi a leitura da carta decretal da canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires, da sede de Braga. Todavia, no dia anterior, na igreja de São Domingos, em Viana do Castelo, local onde está sepultado o novo santo português, realizou-se uma vigília de oração de ação de graças por esta canonização. O povo de Viana do Castelo homenageou o santo do povo que tinha uma atenção permanente aos mais desfavorecidos. Foi algo pelo qual eu me bati e durou cerca de 5 anos, mas acho que a batalha valeu a pena. E pronto, agora esperamos que a próxima, porque ainda falta uma ou outra, se venha a concretizar. Para já temos gente que está interessada em que avance com o processo da declaração como doutor da Igreja. Fazemos votos para que isso aconteça. Era um momento que se ansiava há muitos anos. Frei Bartolomeu dos Mártires era de facto um santo já para a população de Viana do Castelo e em especial para a Ribeira. Houve de facto aqui um grande movimento na preparação de todo este processo de canonização, que felizmente o Papa Francisco acedeu. Penso que é de facto um grande vulto da Igreja, é um grande vulto da Igreja Portuguesa, um grande vulto da Igreja Universal. E como vimos, tem uma imagem, tem uma mensagem muito atual. São Bartolomeu dos Mártires, até 2014, no ano em que celebramos os 500 anos do seu nascimento, era bastante desconhecido na maior parte da diocese. Aqui não, aqui foi sempre o Arcebispo Santo. E sobretudo a gente da pesca, a gente da Ribeira, tinha uma devoção muito especial para com ele, ainda hoje tem. Depois, no jubilar dos 500 anos, levámos uma relíquia dele a percorrer a diocese e isso veio despertar interesse e tive uma aceitação ótima, de tal maneira que já nos vieram propor, porque não, repetir o périplo e repetir de facto a visita. Na vigília de oração, na igreja onde está sepultado o novo santo português, foram lidos textos de São Bartolomeu dos Mártires, retirados de uma obra emblemática, Estímulo de Pastores, onde ele aponta diretivas para o futuro da Igreja Católica. A celebração teve também cânticos relacionados com a festa e, no final, os presentes puderam venerar e beijar o relicário do novo santo. Ele tem uma mensagem de uma atualidade tremenda para os nossos dias. E eu mesmo pessoalmente, agora falo como bispo, tenho aprendido imenso com ele. E portanto foi alguém, usando uma palavra que eu hoje repeti talvez demasiadas vezes na homilia, alguém que eu entranhei. Penso que o pensamento e tudo aquilo que Frei Bartolomeu dos Mártires escreveu é hoje de uma grande atualidade e penso que o Papa Francisco quis também dar esse sinal.
que é de nos também interpelar com esta beatificação, com esta santificação, para que sejamos mais honestos, para que sejamos mais sinceros e, acima de tudo, que estamos mais atentos àquilo que é, digamos, os problemas do nosso mundo. São Bartolomeu dos Mártires deixou memórias e mensagens que tocaram os seus conterrâneos, mas ainda se mantêm atuais. Dom Antonino Dias, bispo de Porto Alegre e Castelo Branco, é natural do Minho e foi no local onde está o novo santo que recebeu a sua ordenação episcopal. E foi aqui nesta igreja, de facto, o São Bartolomeu dos Mártires é um estímulo para nós, é um santo. E quando a gente olha para um santo, não tanto para o imitar, porque ele viveu no tempo dele e o nosso tempo é outro, mas é sempre um estímulo para, assim como ele fez a caminhada em direção à santidade, com todo aquele zelo que ele tinha e pedagogia na fé e preocupação pela santificação do povo da sua arquidiocese enorme. Ele vivia isto a sério. Entranhou as boas e as más. Ou seja, até a luta que ele teve de travar contra a oposição que encontrou na implementação das reformas do Concílio de Trento, sobretudo do alto clero, até isso ele entranhou. Ele não fugiu, tentou, com todos os meios, alguns até com expressão, eu diria, humilhante, mas tentou, de facto, não excluir ninguém e que todos abraçassem, no fundo, a linha do Evangelho que ele tinha defendido. Sim, são provocantes e estimulantes. Sacodem, fazem mexer com a gente e, sobretudo, quem está também nestas funções, um pouco, a gente vê que ser pastor nunca foi fácil, mas e hoje também não é fácil. A celebração, que decorreu na sede de Braga, presidida pelo prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, cardeal Ângelo Becciu, e concelebrada por bispos de várias dioceses portuguesas e da Galiza, e também por muitos padres, contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que assinalou algumas qualidades de São Bartolomeu dos Mártires. É muito importante para Portugal um novo santo português. Para a Diocese de Braga, um grande arcebispo primaz de Braga, foi fundamental na reforma da Diocese, mas sobretudo uma grande figura de português, porque era um homem excepcionalmente culto, um dos grandes teólogos do seu tempo, um dos grandes pensadores do seu tempo, uma das grandes figuras da Igreja Universal e um dos grandes reformadores da Igreja. São Bartolomeu dos Mártires é sem dúvida nenhuma referência, não é? Eu, habitualmente, olhando para ele, vejo um homem que tomou consciência do momento de crise em que a sociedade vivia, não é? E, tomando consciência, não se adaptou à crise, antes, pelo contrário, procurou reagir. E reagiu com o testemunho de vida, em primeiro lugar, e depois também com a sua palavra, não é? E este testemunho de vida e a palavra foram uma defesa acérrima, em primeiro lugar, dos pobres. Procurou, efetivamente, ser pobre, dando testemunho. Ele foi um dos grandes defensores de uma mudança radical na Igreja que existia no seu tempo, há 500 anos, no Concílio de Trento. E, nesse sentido, um homem de futuro, um homem pobre na sua maneira de viver, dedicado aos pobres, que terminou pobre quando, nos últimos 9 anos da sua vida, acabou por se recolher a um convento e servir os pobres. Nascido em Lisboa no ano 1514, Frei Bartolomeu dos Mártires foi arcebispo de Braga quando a arquidiocese incluía as atuais dioceses de Viana do Castelo, Vila Real e parte da diocese de Bragança-Miranda. O novo santo português nunca se cansou de visitar e calcorrear os locais mais distantes para visitar o seu rebanho. Visitas que ele considerava a alma de toda a ação apostólica. Num tempo em que todas as pessoas vão procurando, pura e simplesmente, a autossatisfação dos seus prazeres e vão procurando também toda uma certa posição na sociedade, um certo carreirismo, ele mostra, dá um testemunho de muita humildade, pessoalmente, e depois também de atenção aos outros, né?
E esta intervenção junto dos pobres, dos mais necessitados, né, é sem dúvida nenhuma um testemunho de muita atualidade. Ele tem um discurso em que se vira para os cardeais, para as figuras da Igreja daquele tempo e os desafia, dizendo: quem precisa de reforma é a Igreja e sois vós, eminentíssimos cardeais. Isto é, ele viu, a uma distância de 500 anos, muito daquilo que é a mensagem da Igreja de hoje e também de todos os responsáveis políticos de hoje, que é prioridade aos pobres. A declaração da sua santidade nunca poderá ser interpretada como acontecimento passageiro, sem incidência no cotidiano das pessoas e das dioceses. O seu lema, Arder e Iluminar, é um convite para que a paixão ao próximo arda vigorosamente nas vidas das pessoas. Um lema que está em sintonia com os apelos do Papa Francisco. Significa que o Papa Francisco reconhece no novo santo exatamente a sua mensagem. Partir para as periferias, partir para os que mais sofrem, partir para os marginalizados, servir os mais pobres. É a mensagem do Papa Francisco. Foi, há 500 anos, a mensagem do Santo Bartolomeu. Quem conhece um bocadinho a doutrina, os livros, a obra do Frei Bartolomeu dos Martins, reconhece imediatamente que ele tem, digamos, de uma grande carreira intelectual, foi, digamos, o fundamento da sua ação, carreira intelectual como professor e depois também como bispo, ou arcebispo, e depois também no concílio, né? Portanto, é, sem dúvida nenhuma, um homem de uma grande inteligência, que escreveu imensas coisas, que importa conhecer cada vez mais, e é isso que iremos procurar fazer oportunamente. O álbum dos santos conta com mais um português, São Bartolomeu dos Mártires. Nascido no século XVI, teve um papel importante na Igreja do seu tempo e muitos dos seus escritos ainda mantêm atualidade. Está sepultado na Igreja de São Domingos, em Viana do Castelo. Agência.eclésia.pt é este o portal informativo da Igreja Católica e o local onde encontra o essencial da atualidade na Igreja Católica. Agora, a Semana dos Seminários, está connosco o responsável por uma destas casas, o Padre José Miguel Pereira, que é o reitor do Seminário dos Olivais, em Lisboa. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar entre nós. Obrigado. A Semana dos Seminários, uma iniciativa que todos os anos nos vem recordar que há uns lugares onde alguns jovens se preparam para um itinerário de vida um bocadinho diferente, não é? De consagração, pelo sacerdócio. Qual é a interpelação que esta semana lança, particularmente às comunidades cristãs? Bem, a primeira é essa, é um reavivar constante, regular e temporal, ou temporário, da importância deste pensarmos a vida em termos vocacionais e de pensarmos a vida em termos de resposta a partir de Deus. E que há alguns que vivem esse percurso na perspectiva de se consagrarem para animar toda a comunidade cristã e o mundo a este horizonte transcendente e de sentido em relação à vida. Depois, este ano, concretamente, com o tema Cristo não pensa apenas naquilo que tu és, mas naquilo que poderás chegar a ser, um bocadinho comprido, mas tirado da última exortação do Papa aos jovens, um bocadinho recordar isto, que nós não somos os construtores garantes da nossa vida, mas temos uma parte ativa, não apenas por aquilo que já somos, mas aquilo que podemos descobrir e construir. Um bocadinho é um apelo, coloca, digamos, a bola do lado dos jovens, não é? Tem um cunho muito de interpelação vocacional, o que poderá chegar a ser, não é? É um bocadinho estimular a insatisfação de ficar pelo médio plano, mas chegar mais longe, e isso uma das finalidades desta semana também, o estimular e o despertar nos jovens esta interrogação vocacional. Sim. Eu penso que a insatisfação às vezes também aparece por outras questões, por
desânimos, por desilusões em relação a coisas que se esperavam e afinal não são como se pensava. Portanto, não creio que talvez o acento eu não poria tanto na insatisfação, mas sim no desejo de elevar o horizonte. Estejas contente com o que já és ou estejas insatisfeito, isto ainda não é tudo. Há qualquer coisa que podes construir, transformar, completar, descobrir, mudar, se for o caso disso, e há um sonho de Deus para ti. Há um sonho de Deus para ti que não é fechado, mas que também não é um acaso, não é a ver o que dá. Há um sonho, há um plano. E se for uma aliança com o Nosso Senhor, a partir daquilo que já somos, podemos descobrir, construir aquilo que havemos de ser. Fala-se muito no chamamento, mas para o chamamento acontecer é preciso criar um certo ambiente favorável também, não é? Desde logo predisposição de escuta por parte do jovem, ambiente familiar. Como é que Deus chama os jovens hoje? Eu creio que, aliás, na exortação que o Papa escreve aos jovens, ele começa por dizer isto. Primeiro, um encontro com o Senhor, um encontro com Jesus, e aqui uma unidade de vida. É preciso criar um ambiente, mais antes do ambiente exterior, o ambiente interior. Nós hoje vivemos muito acelerados e muito, às vezes, divididos internamente e interiormente. É preciso criar uma unidade de vida onde as coisas ressoem com toda a sua amplitude. Muitas vezes temos os sentimentos do corpo mais estimulados e os sentimentos da alma mais adormecidos. É preciso a harmonia entre estas duas dimensões. Este é o primeiro ambiente, é o ambiente interior, onde as peças se juntem, as coisas façam sentido e as coisas nos projetem e se projetem. Depois, o encontro com os outros. A relação com os outros é o segundo ponto que o Papa chama a atenção. O ser para os outros. Descobrir que o sentido da vida não é apenas esta expressão, procurar a rolha, onde é que eu sou feliz, mas é descobrir-me quem sou eu. Quem sou eu neste horizonte maior que sou pessoa e por isso sou com os outros, sou em comunidade, sou estruturalmente relacional e é nesta capacidade de relação, neste ambiente de relação que a vida também se descobre. Pronto, depois as questões do amor, da família, do trabalho e sobretudo do reino de Deus como horizonte possível até a consagração, em alguns casos, mais radical. E quem sente este chamamento na sua vida poderá um dia chegar ao ambiente de seminário, não é? Para completar o seu itinerário de formação. Que espaço é este? O que é que faz? Como é que se articula o seminário? A Igreja costuma dizer que o primeiro seminário é a família e, portanto, é importante que a família e a comunidade cristã seja esse primeiro ambiente onde, naquele horizonte que acabámos de falar, a pergunta se o Senhor quer que eu consagre a minha vida para algo maior possa surgir. Pois o seminário é uma comunidade de vida, é sobretudo uma comunidade de vida. Tem depois muitas dimensões, a formação humana, a dimensão espiritual, a dimensão intelectual, a dimensão pastoral, a dimensão comunitária propriamente, todas essas dimensões, mas é sobretudo isto. Um ambiente, uma comunidade de vida onde crescemos como irmãos, procuramos crescer como irmãos, onde aprendemos a fundamentar-nos nessa estruturação de fraternidade, não apenas com os que estão mais próximos, mas sem atropelar os que estão mais próximos, não é? Senão é uma abstração que não tem concreto. O rosto concreto daqueles que Deus faz cruzar a minha vida, a começar por aqueles com quem vivo, e depois todas as relações e todos os eixos por onde a vida de um seminarista vai passando, porque eles não estão fechados dentro do seminário, não é? Portanto, quer as aulas, quer as atividades de vida e de formação são muito exteriores e, portanto, onde nos vamos cruzando com as pessoas, aí Deus vai cruzando, Jesus vai-se passeando e vai-nos interpelando e formando. E depois nesta realidade de seminário é uma realidade também hoje mais enriquecida, porque as proveniências já são diversas, as idades também vão oscilando mais, as formações académicas que já se carregam e que já se trazem de trás, não é? E isto vai também gerando uma riqueza maior nesta comunidade. Sim, o seminário reflete um bocadinho a realidade da Diocese e da sociedade onde ele está implantado. Nós, por exemplo, aqui nos Fernando Olivais, o mais novo tem 18, o mais velho tem 44. Uns já tiveram profissionalizados, outros com cursos académicos terminados ou a meio, outros acabadinhos devido ao secundário. E temos várias proveniências, porque além da Diocese de Lisboa, temos várias dioceses de Portugal e de alguns seminaristas de dioceses estrangeiras, desde a África até à Índia. E, portanto, de facto, o encontro, até às vezes na forma de ver a vocação, na forma de entender o mundo, às vezes até a forma de entender a Igreja e Deus,
pronto, tem matizes que se encontram e se completam. Isso é um desafio muito grande para um reitor de um seminário com estas características, não é? É um bocadinho, o que vale é que não é o reitor que está sozinho, há uma equipa e depois estamos muito suportados pela oração do povo de Deus e também pela nossa própria oração, que procuramos também alimentar para podermos ir discernindo e não ser apenas aquilo que eu sou capaz no imediato. E o que é que vai percebendo destes jovens que hoje chegam ao seminário? Trazem as potencialidades, normalmente é gente com muitas qualidades humanas e generosidade e desejos de entrega, trazem também as vulnerabilidades e as debilidades da nossa cultura de hoje, seja em termos de estima e autoestima, seja em termos de lacunas afetivas e familiares, seja em termos de esperanças e desilusões já experimentadas. Portanto, neles se cruzam o melhor e, de facto, muitas coisas boas e, às vezes, também feridas e mágoas que é preciso curar à luz da fé. À luz da fé, no sentido que seja uma realidade profundamente humana, mas que conte também com a graça de Deus, que completa e que leva e que torna capaz aquilo que, às vezes, pelas nossas forças não somos capazes sozinhos. Mas que não nos desencarne, que nos faça amar profundamente a realidade humana, as pessoas humanas, o concreto da vida humana, como o Papa Francisco tantas vezes chama a atenção, tantas vezes marcadas pelas feridas, pelo sangue, pelo descartável, Muito bem, Padre José Miguel. Muito obrigado por nos ter aqui também. deixado estes sublinhados essenciais do que é o seminário e a vida no seminário nesta, que é a Semana dos Seminários. Obrigado. Muito obrigado. Ficamos por aqui, mas lembro que mais logo, pelas 22h45, podem ainda acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.